Aleluia. Queridos, hoje eu quero, em cima do que a gente está ministrando no mês de junho, a campanha Quebrando as Maldições, levanta a sua mão direita e diga: em nome de Jesus, eu declaro, fecha teus olhos e diga: eu declaro, que para a honra e glória do meu Deus, todas as amarras, todas as maldições que vieram sobre a minha vida ou sobre a minha família, neste mês de junho, serão desfeitas e serão quebradas em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 16, versículo 16. Eu quero ministrar hoje sobre o poder da insatisfação. Existe um poder sobre a insatisfação. E eu quero ministrar em cima disso com você hoje. Atos capítulo 16, versículo 16. Abre comigo. Se você achou, fala amém. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. A sua palavra tem o poder restaurador. A sua palavra tem o mesmo poder que o teu nome. E através dela nós somos limpos, nós somos lavados, nós somos restaurados. Que nessa noite a tua palavra entre no nosso coração e na nossa vida, e gere dentro de nós mudanças efetivas, que vão nos levar a um crescimento em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então diga comigo: existe poder na insatisfação. E aí eu quero começar te dando uma frase: toda insatisfação é causada por uma presença indesejada. Toda insatisfação é causada por uma presença indesejada. Quem já recebeu aquela visita naquele dia que você não queria receber visita? Já aconteceu contigo? Ela se tornou uma visita, não que a pessoa fosse indesejada, mas naquele momento, né? Está lá você lá com aquela roupa de ficar em casa. Quem tem a roupa de ficar em casa? Camiseta do vereador da última eleição, né? Aquela, né? Não é verdade? Aí você está lá limpando a casa, quando vê, toca a campainha, você vai lá abrir lá. Puxa vida, aí fica a faxina de lado, já fica aquela coisa toda, você tem que fazer sala, né? Aquilo gera uma insatisfação. Não quer dizer que aquela pessoa não era desejada, mas naquele momento criou uma insatisfação. Toda insatisfação é causada por uma presença indesejada. E o contrário também é verdadeiro. Toda satisfação é causada por uma presença desejada. Então diga comigo: insatisfação, presença indesejada. Diga: satisfação, presença desejada. Satisfação remete, presta atenção, olha para mim, ao fato de eu estar satisfeito, ou eu estar cheio, né? Você que terminou aquela janta maravilhosa, você comeu, botou a mão na barriga e falou: aleluia, glória a Deus, né? Comer é vida.
é verdade? Aleluia. O pessoal que está de jejum aí, quando passa o horário do jejum, come e fala, oh Deus, aleluia, né? Tá? Estou satisfeito, estou cheio. Mas é interessante que nós temos a tendência de confundir satisfação com prazer. Diga comigo, satisfação é diferente de prazer. Por quê? Porque prazer está relacionado a algo que me agrada, que me alegra. Isso é prazer, amém? Quem tem prazer em estar na casa do Senhor, amém? Eu fico feliz, me alegro, né? Gosto, maravilhoso, os vínculos de relacionamento que eu vou criando, as amizades, eu gosto, é bom, tá? Satisfação, ela remete à ideia de preenchimento, ou de aprovação, ou de cumprimento, tá? Eu estou satisfeito porque eu cumpri a minha missão, eu estou satisfeito porque eu estou preenchido, porque eu estou cheio. Esse texto que nós lemos fala sobre Paulo chegando num lugar, e quando ele chega naquele lugar, Paulo gera uma insatisfação naquele lugar, não é verdade? Paulo provavelmente era Timóteo que estava indo aqui, eles estavam indo a Filipe, né? Depois aparecem as cartas aos filipenses, ali estabelecido uma igreja. Quando Paulo está chegando naquele lugar, eles chegam naquele lugar, e aparece, a Bíblia diz, uma moça, possessa por um espírito demoníaco, adivinhador, né? O qual dava grande lucro aos seus senhores. E ela seguia a Paulo, clamando e dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciava o caminho da salvação. A Bíblia diz que isso se repetiu por muitos dias, até que Paulo perdeu a paciência, né? Virou para aquela mulher, ministrou, orou com ela, falou, em nome de Jesus, sai, deixa essa moça liberta. Quando ele faz isso, ele gera uma insatisfação. Por quê? Porque aquela mulher, ela dava lucro para algumas pessoas que tinham ali, né? A ideia de adivinhar o futuro, sempre atraiu muito as pessoas, não é verdade? Então, alguns usavam daquilo para tirar recurso, ganhar dinheiro. E é interessante que quando Paulo chega nesse lugar, diga comigo, Paulo entra e gera uma insatisfação. Pastor, mas Paulo é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. É verdade, é ou não é? Foi, né? Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Como que ele entra num lugar e gera insatisfação? Porque o que Paulo carregava era diferente do que aquelas pessoas estavam esperando. E aqui eu quero te explicar uma coisa. Nem tudo que traz insatisfação é ruim. E nem tudo que agrada é bom. Amém, gente? Olha para o teu irmão e fala, nem tudo que gera incômodo, fala insatisfação, é ruim. Paulo era ruim? Não. Paulo era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Aqueles que andaram com ele, Timóteo, Silas e por aí vai, tá? Também. Mas a questão é que aquilo que Paulo carregava com ele não era a mesma coisa que aquelas pessoas estavam querendo. Onde as trevas reinam, a presença de Deus sempre será indesejada. Amém, não? O que acontece? Onde as trevas estão reinando, quando a presença de Deus entrar ali, o que vai acontecer? Vai gerar alguns incômodos. Vai ou não vai? Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando a gente vem para o culto, a gente começa a ouvir a palavra de Deus, e daqui a pouco aquilo vem confrontando com algo que eu faço na minha vida. A palavra de Deus é boa, a presença de Deus é boa, mas o choque dela com a minha vida gera uma insatisfação. Não é verdade? Gera um incômodo. Agora diga comigo, a insatisfação tem um poder. Qual é o poder? Ela faz com que você se mexa. Ela faz com que você mexa naquele lugar. Ela faz com que você comece a vasculhar algumas situações. No versículo 22 diz, né? Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, que eram as autoridades, né? Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, versículo 23,
lançaram eles no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Presta atenção no que eu vou te falar. Onde o Senhor reina, tudo que remete à sua presença será bem-vindo. Amém, gente? Agora, onde o Senhor não reina, aquilo que está contra a vontade e a presença de Deus vai ser tido como indesejado e vai gerar uma insatisfação. Agora, o ponto principal que eu quero trazer para você hoje está aqui. Presta atenção nisso. O ponto principal não é o que eu estou recebendo para a minha vida, mas aquilo que tem reinado dentro da minha vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Olha para essa pessoa linda, maravilhosa, abençoada que está perto de ti aí. Pergunta para ela, o que tem reinado dentro da sua vida? Pastor, dentro da minha vida tem reinado a palavra de Deus. Se dentro da minha vida está reinando a palavra de Deus, né, ela tomou o domínio, ela está com o governo sobre a minha vida. Quando as verdades de Deus vêm para a minha vida, elas geram prazer ou insatisfação? Prazer, não é? E aí eu quero te dar uma segunda chave, essa é poderosa. Nós não podemos definir a nossa vida, o mediador das nossas vidas não pode ser o prazer, precisa ser a insatisfação. Posso ouvir um amém seu aí? Ah, pastor, mas por quê? Sabe por quê? Porque eu ouço muito o seguinte: as pessoas chegam às vezes e falam assim, ah, mas eu ia lá naquele lugar, eu ia lá naquele lugar lá, eu recebia isso, eu recebia aquilo, falavam para mim um monte de coisa, fazia trabalho, fazia isso, eu me sentia tão bem lá. Sim, querido, aonde as trevas reinam, sempre que a treva entrar vai gerar prazer. Quando o reino de Deus é que domina a minha vida e o meu interior, as trevas não conseguem entrar. Amém? Olha para o teu irmão e diga, se é o reino de Deus que está aí, as trevas não vão entrar. Agora, quando são as trevas que reinam, e o reino de Deus vem para entrar, Paulo fez o quê? Paulo chegou com o reino de Deus em Filipos. Paulo chegou levando o reino de Deus. Quando o reino de Deus entra, onde as trevas dominam, diga comigo, ele entra. Bate teu pé no chão aí e fala, o reino de Deus entra, se estabelece e gera insatisfação. É ou não é verdade? A gente tem que ter um cuidado, porque como nós temos a tendência a comparar satisfação com prazer, nós temos que perceber se eu não estou medindo a minha vida ou estabelecendo a minha vida pela quantidade de prazer que eu tenho. Não pode ser assim. Aí as pessoas falam, mas eu ia lá porque eu me sentia bem. Eu não estou dizendo que você não se sentia bem. Eu não estou dizendo que aquilo não era bom. Eu estou dizendo que aquilo era errado. Não é verdade? Eu bato muito nessa tecla. Quem me conhece sabe, a pastora e eu, nós ministramos muito em cima desses temas. E eu gosto de trabalhar muito com essa parte, quebra de maldição e libertação. Por quê? Porque não existe como eu trazer a presença de Deus se primeiro não limpar a casa. Não é verdade? A Bíblia diz que aquele que é mais valente, diga Jesus, entra na casa do valente, arranca o valente, limpa a casa, para que aí ela possa ser habitada. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Então o grande ponto não é o que eu estou recebendo, o grande ponto não era o que Paulo estava trazendo, o grande ponto era o que estava reinando. Pastor, eu comecei a vir na igreja, isso aqui eu ouço muito, vocês também já devem ter ouvido. Pastor, eu comecei a ir na igreja, o negócio virou do avesso lá em casa. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí. Gente, o negócio virou do avesso lá, começou, sabe por quê? Diga comigo, a presença de Deus começou a entrar. Sempre que acontecer isso, você vai lembrar de Paulo entrando em Filipos. Quando Paulo entrou em Filipos, ninguém falou, ó, grande Paulo, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Não, pegaram e açoitá-lo, prenderam ele.
né? Quando a presença de Deus entra na nossa vida, na nossa casa, quando nós começamos a conhecer Jesus, que até então Jesus não reinava na nossa casa, na nossa família, começa a gerar incômodos, começa a gerar insatisfações. Pastor, eu acordei de madrugada sonhando com isso, sonhando com aquilo, caiu um negócio aqui, depois que eu comecei, na igreja começou a acontecer algumas coisas, o que eu faço? Levanta a mão para o céu e diga, glória a Deus, o Espírito Santo está entrando na minha casa. Amém? Porque até então estava escondido, agora começou a sair, né? Quem já levantou de madrugada, de noite, para tentar ir no banheiro, e aí não quis ligar a luz para não acordar ninguém? Quem já fez isso? E aí no meio do caminho você chutou alguma coisa. Quem tem criança em casa, sempre tem brinquedo no chão, aí tu pisa no brinquedo, já escorrega, bate, derruba não sei o quê, no final das contas acordou todo mundo. E alguém ainda teve que levantar, ligar a luz para te tirar do chão, não é assim que acontece? Quando a bênção, quando a presença de Deus entra na nossa vida, as trevas elas começam a sair, e sempre que as trevas saem, elas fazem barulho. Olha para o teu irmão e fala, é para avisar que o rei chegou, Jesus está reinando. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Paulo foi um visitante indesejado, gente, tá? Então, aquilo que Paulo estava levando não era prazeroso no primeiro momento. Versículo 19 diz que acabou com o lucro, desfizera a esperança do lucro, né? Aquilo que Paulo estava levando não era prazeroso, mas era necessário, porque Paulo estava mostrando que aquilo tudo que eles estavam vivendo era um engano. O mediador das nossas vidas não pode ser o prazer, precisa ser a insatisfação. Amém? Todas as vezes que eu me aproximo da presença de Deus e algo começa a me incomodar, algo começa a mexer comigo, presta atenção. Às vezes nós pedimos sinais de Deus na nossa vida, Deus está te dando um sinal, Deus está mostrando que tem uma insatisfação, aí você tem que orar e falar, Deus, por que eu tenho essa insatisfação? O Espírito Santo vai te mostrar, tem um pecadinho escondido lá, tem uma circunstância escondida ali, tem um probleminha lá, tem uma sujeirinha embaixo do tapete, tem que limpar, tem que tirar. Mas por quê? Porque só quando você tirar, a glória de Deus vai entrar. Eu quero a glória de Deus, então limpe, né? E aí a gente quebra esses argumentos, mas eu me sinto bem, né? Não é o teu caso, mas muitas vezes acontece isso, né? A pessoa fala, mas eu ia lá, eu me sentia tão bem naquele lugar, enquanto as trevas estão reinando dentro de mim, sempre que as trevas chegarem até mim, vai gerar prazer. Agora, quando eu sou a casa e as trevas estão reinando, se a presença de Deus chega, ela gera incômodo. Mas o incômodo que a presença de Deus gera, a longo prazo ele é prazeroso. Amém, gente? Tá? Por quê? Vamos lá. Eu falei para vocês a diferença de prazer para satisfação, tá? Fala comigo, prazer, agradar, se alegrar, tá? Satisfação, né? Preenchimento, tá? Aprovação. Eu quero que você pense, aquelas perguntas que a gente não precisa responder, mas é bom que a gente pense, né? Quando eu vou em algum lugar, ou eu estou fazendo algo, ou da forma que eu estou vivendo, tá? Vamos pegar esse ponto. A forma que eu estou vivendo, ela é prazerosa para você? Sim, prazerosa, maravilhosa. Glória a Deus, que bom. Agora, a pergunta que é realmente importante é, a maneira como eu estou vivendo me preenche? Quem conhece pessoas felizes vazias? Que na verdade elas não são felizes, né? Você olha, o estereótipo dela é muito bonito. Ela é feliz. Mas o interior dela é o quê? É vazio. Eu acho interessante, aí a gente senta para conversar com algumas pessoas e você pergunta, e aí, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem, tudo ótimo. Aí você para e você olha nos olhos dela assim. Você fala, mas está tudo bem mesmo? Aí a pessoa, não estava tão bom assim, né? Aí ela começa, por quê? Porque aquele prazer, ele não preencheu. E aí tem um outro ponto que eu quero te trazer, que é o terceiro. Então, o primeiro, tá? O primeiro ponto é que o mais importante não é o que eu estou recebendo, mas aquilo que tem reinado.
Segundo ponto, o mediador da minha vida não pode ser o prazer, mas a insatisfação. Terceiro, tá? As trevas, elas têm o poder de preencher o presente. A presença de Deus preenche o presente e a eternidade. Essa é a grande diferença. Eu acho importante falar algumas coisas, né? Como pastor, eu tenho essa missão, amém? De te dar a direção para a sua vida, correto? Nós não buscamos a Deus pelo presente, nós buscamos a Deus pela eternidade, e por buscá-lo pela eternidade, Ele nos abençoa com o presente. Então, eu busco a Deus, porque Deus é aquele que preenche a minha eternidade. A Bíblia diz, não tenha medo daquele que pode destruir o corpo, né? Não tema aquele que pode destruir o corpo, a vida natural, mas aquele que tem poder sobre a eternidade. Quem tem poder sobre a eternidade? Jesus. Então nós buscamos a Deus por causa da eternidade na nossa vida. E aí o versículo 24, a gente leu até o 23, agora vai para o 24 comigo. Diz assim: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Fala graças a Deus, fala aleluia. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. Levanta a sua mão e fala glória a Deus, fala aleluia, amém? As trevas têm o poder sobre o presente, a presença de Deus tem o poder sobre o presente e sobre a eternidade, você já entendeu? Agora, esses 3 versículos que a gente leu, mostra que quando a presença de Deus entra onde as trevas estão reinando, ela vai gerar uma insatisfação. Paulo, né, e o seu companheiro de missão, de viagem, foram açoitados, foram presos, amarrados os pés no tronco. Eles estão ali presos, eles começam a adorar a Deus. Por quê? Porque a insatisfação que ela vai gerar, e muitas vezes é assim, nós começamos a conhecer Jesus, e aquilo começa a criar dentro de nós alguns pequenos incômodos. Você começa a ler a Bíblia, e você começa a perceber, puxa vida, mas realmente, não é assim como eu achava que era, é diferente. A gente começa a perceber que princípios que nós aprendemos da nossa infância, eles vão mudando, não é verdade? Eles não eram exatamente como nós aprendemos, é diferente. A palavra de Deus vai nos ensinando. Isso vai gerando, num primeiro momento, uma insatisfação. Por quê? Porque precisa gerar mudança. Toda mudança gera dor. Toda mudança gera insatisfação. Quando Paulo e seu companheiro chegam naquela cidade, gerou uma insatisfação, gerou uma presença indesejada, e não era aquilo que eles queriam. Só que essa presença indesejada, olha para a pessoa do teu lado e fala: a presença de Deus, ela pode ser indesejada no primeiro momento. Agora olha para mim. E depois, pastor? Quando a presença de Deus ela entra e ela se estabelece, que ela gerou um primeiro incômodo, ela começa, versículo 26, a sacudir os alicerces. Isso aqui é tremendo, é demais. Fala comigo, sacudir os alicerces. Depois que ela sacode, o que é os alicerces? Os alicerces são os fundamentos da nossa vida. Quando a palavra de Deus entra, ela começa a sacudir algumas convicções que a gente tinha. São os alicerces, amém? Porque talvez você foi estabelecido em cima de um alicerce, mas a Bíblia diz que o nosso alicerce é Jesus, é a pedra fundamental, amém? Ele começa a sacudir os alicerces, por quê? Porque ele quer tirar você do alicerce do engano, e ele quer estabelecer você em cima do alicerce da verdade. Então ele tem que chacoalhar os alicerces. Depois que ele quebra os alicerces, estabelece você em cima do alicerce da verdade, acontece o que todo mundo quer: portas abertas. Olha o que versículo 26 diz o quê? Que as portas começaram a se abrir. Fala aleluia. Então diga comigo, o alicerce é Jesus. As portas se abrem. E depois que as portas se abrem, o que acontece? As algemas são quebradas. Amém?
Sei que você ia levantar e falar, glória a Deus, aleluia, é isso que eu quero na minha vida. O pessoal em casa aí está fazendo, em nome de Jesus, amém? Então levanta, isso, fala, glória a Deus. Então bate teu pé no chão aí e fala, alicerces sacudidos. Faz assim com a tua mão, portas abertas. Agora faz assim, ó, fala, algemas quebradas. E depois, pastor, depois que fez isso, o que acontece? Versículo 29, vamos lá para o 29? Sobe aqui comigo, meus músicos aqui. Versículo 29 diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Por que isso aconteceu? Olha que interessante, quando a presença de Deus entrou, ela gerou uma insatisfação, ela gerou um incômodo, não é verdade? Porém, a presença de Deus, mesmo presa, mesmo algemada, mesmo trancada, ela permaneceu. Quando a presença de Deus permanece na sua vida, pastor, como que a presença de Deus permanece na minha vida? Quando eu desejo que ela permaneça, quando eu continuo buscando, quando eu continuo vindo aos cultos, quando eu continuo buscando a Deus, quando mesmo sem ouvir a resposta que eu quero, eu continuo orando, eu continuo jejuando, eu continuo me santificando, os alicerces começam a tremer, as portas começam a abrir, as algemas começam a ser quebradas, e aí vem o quê? Aí vem o que a gente sempre quer. Olha para a pessoa do teu lado, dá um sorriso mascarado para ela aí, e fala, o prazer. Quem quer ter prazeres na sua vida, em nome de Jesus? Pastor, aquela casa nova, aquela viagem para a Europa, quero conhecer, agora é dia dos namorados, ano que vem no dia dos namorados você vai levar a sua esposa para tomar, o irmão lá levantou a mão e falou amém, nem namorada não tem ainda, mas Deus vai te dar uma, em nome de Jesus, tá? Isso aí, né? Ano que vem no dia dos namorados você vai levar a sua esposa, sua namorada para tomar um café aos pés da Torre Eiffel, lá na França, amém? Em nome de Jesus, né? Aleluia. O que são os prazeres? Pastor, mas quando que esses prazeres vão vir? Quando a presença de Deus entrar, gerar alguns incômodos, gerar algumas insatisfações, mas ela permanecer, porque você a quis mais do que os prazeres que o mundo estava oferecendo. Olha que tremendo isso. Esse pequeno ato resultou na salvação desse carcereiro e dessa família. E depois disso, pastor, essa família e esse carcereiro foram os fundadores da igreja de Filipos. E você tem uma carta, você tem um livro na Bíblia escrito Filipenses, por causa dessa circunstância, por causa desse ato. Diga, uma insatisfação gerou uma mudança. Diga, uma mudança trouxe um prazer. O que é prazer? Prazer é vida. A pessoa está doente, a pessoa está morrendo, a pessoa está triste, está isso, está aquilo. Quando entra o prazer, entra a vida. Mas eu não posso buscar pelo prazer. E aqui está o nosso erro. Muitas vezes nós buscamos o prazer. Não é por aí o caminho. O caminho é pela insatisfação. Tudo aquilo que te incomoda, que está te incomodando, é um sinal que Deus está te mostrando algo novo. Amém? Em nome de Jesus, você olha lá para a sua conta do banco lá e você fala, essa conta está me incomodando. É porque Deus quer encher ela de dinheiro para você. Amém ou não? Em nome de Jesus, né? Pastor, o que eu tenho que fazer? Trabalhar? Você achou que era levantar a mão para o céu e falar, enche Deus, enche. Não, tem que trabalhar. Não é? Mas Deus vai honrar, porque... E olha que interessante, né? Trabalho gera insatisfação. Vai dizer que você fica super feliz de acordar nesse friozinho de manhã, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Não, né? Gerou uma insatisfação. Mas você permaneceu, e lá a longo prazo gera o prazer. Olha para o teu irmão e diga, a insatisfação, quando ela vem de Deus, ela tem um poder transformador na sua vida. Eu queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.
Eu quero orar contigo. Nós estamos na campanha quebrando as maldições. O que nós vamos fazer? Vamos quebrar umas maldições aqui nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Como que eu faço isso, pastor? Primeira coisa é identificar as insatisfações. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração agora nesse momento. Senhor, a tua presença é real e o Senhor pode permanecer conosco. Continua caminhando no nosso meio, continua falando conosco. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, começa a mostrar a cada um as insatisfações. Naquela cidade, quando Paulo entra, fecha teus olhos, escuta o que eu vou te falar. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Quando Paulo entra naquela cidade, ele começa a anunciar a palavra de Deus. Ele gera uma insatisfação. Ele se torna indesejado ali dentro. Se tiver alguma área da sua vida onde a presença de Deus ainda é indesejada, se tiver algum espaço da sua vida onde a presença de Deus ela ainda não pode entrar e manifestar toda a sua luz, porque existem coisas escondidas ali dentro, você não viverá os prazeres que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia dá uma promessa: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O segredo de tudo isso é prestar atenção naquilo que gera uma insatisfação. Às vezes, quando é tocado em alguns assuntos, você retrai, porque aquilo te fere ainda, aquilo te machuca. É a lembrança da mãe, é a lembrança do pai, é a história que alguém conta, é uma situação de violência, de abuso. É quando alguém toca na palavra ansiedade, é quando alguém toca na palavra solidão, é quando alguém fala sobre impurezas. Quando começam esses assuntos, você retrai, você se esconde. É porque a presença de Deus está querendo entrar, mas ela ainda é indesejada naquele lugar. Eu quero te convidar nessa noite, do jeitinho que você está, onde você está, você abrir seu coração a Deus. Ele está aqui neste lugar, porque desde o início do culto nós estamos invocando o nome dEle. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está. Jesus está aqui nessa noite. A presença do Espírito Santo é real neste lugar. Esse lugar é um lugar de libertação, é um lugar de cura, mas é um lugar de restauração. E hoje Deus quer fazer algo novo na tua vida. Hoje Deus quer mudar alguma circunstância. Hoje Deus quer mudar alguma história. Talvez exista algum ambiente dentro do seu coração onde a presença de Deus ela ainda é indesejada. Se existe, eu quero te desafiar nessa noite a você abrir esse espaço e confessar Ele a Deus. São algumas verdades que precisavam ser ditas, mas você não tem coragem. Ah, pastor, isso vai gerar consequências muito graves para a minha vida. A consequência mais grave que algo pode gerar na nossa vida é estar longe da presença de Deus. Abre o teu coração agora, começa a falar com Deus. Sabe aquele assunto que você não gosta de falar? Sabe aquele assunto que você não toca? É porque ele ainda é um espaço onde a presença de Deus é indesejada. Se Paulo e os seus companheiros de viagem entrarem ali naquele lugar, você vai açoitar eles. Em nome de Jesus, abre teus lábios agora, começa a falar com Deus. E diga para Ele: Jesus, pode entrar. Começa a pedir perdão. Começa a confessar diante de Deus teu arrependimento. Começa a confessar a Ele, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o domínio nessa noite, e que o fogo de Deus venha queimando. Mexe na estrutura, nos alicerces, abre as portas e quebra as correntes, em nome de Jesus.